Bom dia, meus queridos alunos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de 6 de 2020. Daremos início a mais uma aula de História. Antes de iniciarmos a aula de História, eu gostaria de dizer para vocês, meus queridos, cuidem de vocês, dos seus queridos familiares, amigos, vizinhos. Fiquem em casa. Mas lembre-se que isolamento social não é isolamento emocional. Use a tecnologia para manter contatos. Estudem. Vocês vão adquirir habilidades úteis para toda a vida, ensinamentos que vocês vão abraçar através da tecnologia e jamais irão esquecer. Lembre-se, tempos difíceis fazem pessoas fortes. E eu sei que vocês são fortes e vamos superar e passar por tudo isso. Logo, logo estaremos todos juntos. Semana passada falamos sobre um conteúdo que foi o continente africano. E o continente africano, muitas pessoas têm esse continente como um continente pobre, como um continente de extrema pobreza, um continente economicamente que não tem nada, e fora o preconceito e o racismo, né, que existe. Falando em racismo e falando em preconceito, que é um assunto que está sendo fortemente abordado nos telejornais e na sociedade em geral, temos dois casos bastante dolorosos que aconteceu, né, recentemente. E eu vou pedir para vocês, já que falamos do conteúdo África, do continente africano, e que nós, né, como seres humanos, como pessoas civilizadas, não devemos deixar de falar desse conteúdo, que é o preconceito, né? O racismo que vem acontecendo em pleno século XXI e que não deveria acontecer. Então, eu vou pedir para vocês, antes de iniciarmos a nossa aula com outro conteúdo, que vocês escrevam um texto, né, dissertativo, e me entregue na sexta-feira. Esse texto vocês vão falar do racismo, né, o preconceito que estamos vivenciando em nossa sociedade, certo? E aí vocês vão opinar, vocês vão falar, né, a opinião de vocês referente a esse tema que está sendo abordado tão fortemente nos telejornais. E que devemos lutar, sim, pela sociedade negra, né? Eles têm todos os direitos perante a lei. Somos todos iguais em um mundo infelizmente preconceituoso, que eu não sou a favor, eu sou contra, totalmente contra. Vamos dar início à nossa aula. Espero que vocês me entreguem esse texto no dia 12 do 6, certo? Na sexta-feira. Vamos dar início à nossa aula, que hoje vamos falar sobre a Índia, China e Japão. Aproximadamente no mesmo período em que importantes civilizações se desenvolveram, no Oriente Médio também surgiram no Extremo Oriente alguns povos criadores de grandes culturas. Esses povos foram contemporâneos dos povos do Oriente Médio, mas não tiveram muito contato. A distância e as dificuldades de comunicação fizeram com que se desenvolvesse isoladamente, no caso, Índia, China e Japão. Antiguidade. Neste capítulo, são abordados a expansão marítima dos portugueses para o Oriente, a maneira como se instalaram comercialmente na região. Também são estudados as sociedades asiáticas, os aspectos culturais e religiosos, resultados desse encontro de culturas ocidental e oriental, como as rotas comerciais
que os portugueses estabeleciam entre tais regiões. O estudo, né, que vamos estar falando dos povos, né, da África, abordamos também os povos do Oriente e o impacto que representou para eles com a chegada dos portugueses, né? Seguido dos espanhóis, britânicos, holandeses. Os europeus, na verdade, eles buscavam fomentar o comércio com o Oriente, local de onde provinha especiarias, artigos de luxo, e com isso alimentava a ambição comercial europeia. E vamos, antes de falar, temos que retomar, falar um pouquinho do fato de que os reinos europeus viviam a lógica do mercantilismo e buscavam obter riquezas por meio do comércio. As cidades italianas usufruíam das riquezas decorrentes desses comércios. Outros reinos, tendo Portugal como pioneirismo, ou seja, o primeiro a se lançar em mar, em busca de um trajeto alternativo, né, rumo ao mar Mediterrâneo, visando o comércio com o Oriente. A chegada de Portugal e Calicuté deu início a uma época de Vasco da Gama, né? Então, de acordo com o historiador indiano, é interessante a gente notar que esse período, de acordo com ele e outros historiadores, ele não se encerrou com o declínio do comércio. Ele não se encerra de jeito nenhum com o declínio do comércio português no Oriente. Na época de Vasco da Gama, representava a dominação estrangeira na Índia, que se encerrou apenas em 1947, com a retirada dos ingleses da região. Então, vamos lá. A China foi uma das primeiras civilizações da humanidade, segundo lendas e tradições chinesas. O Vale do Rio Amarelo era habitado por agricultores e artesãos desde 3.000 anos antes de Cristo. Cultivavam milho e criavam animais como cães, porcos, cabras. Sabia fundir o bronze para fabricar armas e o tecido. Quando a Índia, né? Como eu falei para vocês, quando Vasco da Gama chegou à cidade de Calicuté, na Índia, em 1498, os árabes comercializavam especiarias que transportadas até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Genova e Veneza, que dominavam o comércio desses produtos na Europa. Com isso surge a Sociedade de Castas da Índia. Sociedade de Castas da Índia, né? O que é uma sociedade de castas? Uma sociedade de castas é um sistema que surgiu na Índia, é um modelo de organização da sociedade em divisão de classes baseado em um preceito religioso. Nesse sistema esse sistema ele ocorre de acordo com o nascimento do indivíduo em determinada família. Então, temos aí, né, os brahmanes, que são os sacerdotes, kshatriyas, os guerreiros, vacios, comerciantes, os sudras, os operários pários. Então, essa é a sociedade de castas da Índia. Então, ela é de acordo a preceitos religiosos, é de acordo com o nascimento do indivíduo em determinada família. A China, né? Continuando, oficialmente República Popular da China desde 1949, é uma das civilizações mais antigas do mundo. É também o país mais populoso e caminhada para se tornar a maior potência mundial. Localizada no leste da Ásia, a China é o maior país desse continente e o terceiro maior do mundo, a seguir da Rússia e o Canadá. Faz fronteira em 15 países: Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Coreia, Índia, Japão,
através dos mares Laos, Minar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Vietnã. Então, olha só que a China, ela é popular, ela, né, como diz aí o texto, pode se tornar uma das maiores potências. A China, né? Japão. O Japão é um país localizado no continente asiático, é também chamado de Terra do Sol Nascente. País insular, tem uma área de 377 mil quilômetros quadrados e é a terceira economia mundial. O Japão ele tornou-se um país fortemente industrializado e atualmente é a terceira maior potência industrial do mundo, né? Se falando em indústria, o Japão ele está no auge. A história, né? A maior potência, como eu falei para vocês, que é o Japão, né? É a terceira potência maior do mundo. No caso aqui, houve um erro aqui das referências, né? Bibliográficas, questões. Quantos estados compõem a Índia? Quero que vocês respondam no caderno. Quantos estados compõem a Índia? Depois eu darei a resposta. Na Índia existe democracia ditadura ou monarquia? Na Índia existe democracia, ditadura ou monarquia? E qual é a capital da Índia? Continuando com as perguntas que devem ser respondidas no caderno. Quais são as maiores religiões da China antiga? Católica, evangélica, budismo, islamismo, evangélica e católica, taoísmo, confucionismo e budismo, ou taoísmo, confucionismo e catolicismo. Qual foi a classe social chinesa mais baixa? Comerciantes, agricultores, artesãos ou funcionários do governo? Então, vocês vão responder essas questões, certo? E se falando na Índia, China e Japão, não devemos esquecer, né, que contrapõe os europeus aos povos cuja cultura eles desconheciam. Assim, não apenas os países do continente asiático, como também partes da África, eram genericamente denominadas de Oriente. É importante eu estar esclarecendo para vocês que as datas indicadas em relação aos primeiros contatos dos europeus com os asiáticos é posteriormente com os nativos da América, que são apresentadas de acordo com a contagem do tempo europeia. Eles utilizavam desde o nascimento de Cristo como um marco, os povos quais os portugueses travaram contato durante a expansão e ele contava com o tempo de forma diferente. Então, eles contam com o tempo de forma diferente do nosso. Por isso que tem essa contagem do tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, preste bastante atenção nisso. Deixar uma mensagem aqui para vocês. Nosso compromisso com a educação é de altíssima qualidade. Segue inalterando, mas é inevitável que todos estejamos sentindo saudades dos companheiros de sala de aula, professores e demais colaboradores. Graças aos recursos tecnológicos e ao apoio das famílias parceiras, mesmo à distância, tem contribuído para que as aulas não parem, para que os professores continuem dando aula e os alunos aprendendo. Então, graças a vocês, alunos, familiares, parceiros da escola, estamos fazendo de tudo para não parar as nossas aulas, porque vocês, alunos, são os protagonistas da nossa história. Vocês são os formadores de opiniões. Vocês serão o futuro da nossa nação. Então, o que é que eu peço como professora? Que fiquem em casa, pois dessa forma protegemos uns aos outros. Se cuidem, logo, logo estaremos juntos.
certo? Qualquer dúvida perante ao conteúdo, estarei disposta a partir das 9 horas para sanar as dúvidas de vocês perante ao conteúdo. Mas a propede, acima de tudo, que vocês leiam, releiam o capítulo várias vezes e não esqueça da atividade que eu pedi no início do vídeo, que é fazer um texto falando sobre o racismo nos dias atuais, certo? Esse texto vocês têm até sexta-feira para me entregar. Não podemos deixar impune essas coisas que vêm acontecendo em nossa sociedade, que é o preconceito racial. Em pleno século XXI, não podemos admitir esse tipo de violência contra os seres humanos. Lembre-se, perante a lei, somos todos iguais. Vamos respeitar uns aos outros. Beijocas, muitas saudades de vocês. Estudem, pratique o estudo. Aproveite esse momento de quarentena para estudar, para aprender. Aproveite a tecnologia também, que é um grande recurso, é nosso grande aliado nesse momento. Fica com Deus e até daqui a pouco para tirar as dúvidas e corrigir as tarefas.